Revelado. A incrível transformação após ser agredida e roubada pelo meu filho adotivo. A tempestade se instalou em Paraisópolis naquela noite, mas o que mais pesava no ar não eram as nuvens escuras, e sim a dor extremamente profunda que havia tomado conta da pequena casa de Maria. Mãe adotiva de Daniel, um rapaz de 16 anos que ela resgatou das ruas, Maria sempre acreditou que o amor poderia transformar vidas. Mas, naquele fatídico dia, tudo desmoronou. Depois de uma discussão acalorada, a insegurança e a pressão de uma vida dura fizeram com que Daniel, em um ato de desespero, agredisse Maria e roubasse seus poucos bens. O olhar de traição nos olhos do filho atravessou o coração dela como uma faca afiada. Maria se sentia perdida, o mundo dela estava de cabeça para baixo. Como poderia ter acontecido algo assim? As palavras não precisavam ser ditas, o silêncio que se instaurou era ensurdecedor. As vizinhas a observavam, algumas cochichando, outras com pena. O peso da culpa se encostou nos ombros de Maria, fazendo-a sentir que havia falhado onde deveria ter acertado. Foi uma explosão de emoções, um grito mudo que ecoava em sua mente, enquanto ela tentava entender como poderia ter chegado a esse ponto. O que havia dado errado? Mas antes de continuar, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com o coração em frangalhos, Maria encontrou consolo nas mulheres do bairro. Sentadas na calçada, suas histórias se entrelaçavam, revelando um ciclo de dor, mas também de esperança. Cada conversa colocava um pouco de luz em sua escuridão. Elas entendiam a luta de Maria, tanto quanto ela entendia a deles. Todas compartilhavam frutos da dor, perdas, lutas e sobrevivência. Um abraço aqui, uma palavra de apoio ali, e aos poucos, Maria começou a perceber que, embora a traição de Daniel a tivesse machucado profundamente, isso não significava que o amor havia acabado. Avisos de que Daniel estava se envolvendo com gangues começaram a chegar até ela através da professora da escola dele. O medo a atingia em cheio, a dor do abandono que Daniel carregava desesperava. Ela precisava se encontrar com seu filho, precisava entender o que havia levado aquele menino tão gentil a tanto desespero. O reencontro era inevitável. Com lágrimas nos olhos, Maria preparou-se para o momento que poderia ser a última chance de tudo se reconciliar. Quando finalmente se encontraram, a tensão entre os dois era palpável. Daniel olhou para Maria, e ali, naquele olhar, ela viu não só a raiva e a dor, mas também o amor que ainda pulava pulsando por baixo. O momento era crucial. Ela poderia abrir mão da dor e permitir que o perdão começasse a fazer parte das suas vidas, ou deixá-la fazer sombra sobre tudo. O que seria a escolha de Maria? Enquanto a conversa se desenrolava, a atmosfera ao redor começou a mudar. O que viria a seguir? A resposta estava a poucos passos, mas o que mais poderia acontecer naquele encontro que parecia destinado a ser transformador? Maria respirou fundo, sentindo o coração batendo forte no peito. Ela precisava ser forte, não apenas por si mesma, mas por Daniel. O silêncio entre eles parecia um abismo, uma fenda que se tornava cada vez mais difícil de atravessar. As palavras lutavam para sair da boca de Maria enquanto ela olhava nos olhos do filho, tentando encontrar aquele garoto doce que havia acolhido em seu lar. Daniel. A voz dela saiu fraca, quase um sussurro. Mas ele não respondeu, apenas desviou o olhar, como se a dor fizesse com que fosse impossível encarar a verdade. Eu estou aqui porque me preocupo com você. O que aconteceu com a gente? O que te levou a isso? As perguntas dançavam na sua mente, mas havia apenas uma que precisava ser dita. Eu te amo, filho. E isso não mudou. Um frio percorreu a espinha de Daniel. Ele sentia o peso das palavras dela, mas a raiva ainda crescia em seu coração. Amor? Você não sabe o que é isso. Como pode falar de amor depois do que aconteceu? Ele desejava que seu tom de voz não soasse tão revoltado, mas a sensação de traição o dominava. Maria sentiu uma facada no peito. Era verdade, ele estava certo. Por um momento, ela hesitou, mas a esperança começou a brilhar. Eu sei que você está ferido. E eu também estou. Mas precisamos encontrar um caminho de volta um para o outro. Não podemos deixar que isso nos destrua. Ele sentiu a sinceridade nas palavras dela, mas o orgulho o impedia de ceder. Daniel começou a andar de um lado para o outro. A tensão aumentava.
Você não entende, Maria. Eu não sou mais o garoto que você resgatou. Eu me perdi. E então, em um gesto de desespero, ele fechou os punhos, como se as palavras estivessem dentro dele, lutando para sair. A vida é dura e você estava lá. Você viu os meus amigos, você sabe como é. Eu sinto a pressão e não sei como lidar. Não posso mais ser vulnerável. Aquelas revelações rasgaram o coração de Maria. Ela queria abraçá-lo e proteger seu filho da dor que o cercava. Mickey, um dos meninos do bairro que costumava brincar com Daniel, apareceu do nada, interrompendo o clima dramático. Ele estava ofegante e com o olhar arregalado. Daniel, a gangue está te procurando. Precisamos ir agora. O pânico nas palavras dele fez o coração de Maria acelerar. Daniel hesitou, o rosto em conflito. Ele sabia que aquele era o seu chamado, mas ao mesmo tempo, a mão de sua mãe parecia estar estendida, oferecendo uma saída. A escolha estava diante dele, seguir a vida que havia escolhido ou dar um passo em direção a um novo caminho. Maria se aproximou novamente, sua expressão carregada de emoção. Você pode escolher, meu filho. Eu vou estar aqui, mas você precisa decidir se quer continuar nesse caminho. Eu não posso fazer isso por você. Depois de um momento que pareceu eterno, Daniel finalmente olhou para sua mãe. Entre a raiva, a dor e a confusão, havia um lampejo de dúvida. Eu não sei se consigo. Você não precisa fazer isso sozinho. Estamos juntos nessa. Um passo de cada vez. O brilho nos olhos de Maria era uma promessa de amor e apoio. Mas naquela fração de segundo, tudo parecia depender da escolha de Daniel. O que ele iria decidir? A adrenalina pulsava e o conflito interno se tornava insuportável. O chamado da gangue ecoava como um sinistro farol em meio à tempestade, e Maria sabia que o destino de seu filho dependia daquela decisão. E aí, naquele limiar de transformação, o que Daniel faria? Daniel desligou o olhar da mãe e olhou para Mickey, que permanecia agitado, esperando uma resposta. A visão do amigo, com seu rosto meio suado e os olhos arregalados, trouxe à mente uma série de memórias. Eles costumavam correr pelas ruas do bairro, rindo, fazendo planos para o futuro que agora pareciam tão distantes. Mas agora, em vez do garoto que sonhava, Daniel estava lidando com a realidade dura que o cercava. Vai ficar aqui parado? Mickey exclamou, impaciente. Se eles te pegarem, você sabe o que pode acontecer. A urgência da situação sugava toda a energia de Daniel. O que fazer? Ao mesmo tempo que a vontade de escapar daquela vida o empurrava para frente, uma parte dele ainda queria sentir o calor do lar, a segurança dos braços da mãe. O medo de seguir e a culpa de ficar se debatendo em seu peito. Maria observou o filho, seu coração apertando a cada segundo. O que ela poderia fazer para ajudá-lo? Daniel, pense em tudo que você realmente quer, disse ela, a voz trêmula mas firme. Você já se feriu demais. É hora de mudar. Você não precisa se envolver em nada disso. Daniel se voltou para ela, a expressão dura, mas havia uma vulnerabilidade ali que ele não podia evitar. E se eu não puder sair dessa? E se eu for fraco? Ser forte é reconhecer sua dor e buscar ajuda. Você não é fraco por querer ser melhor. As palavras de Maria eram como um bálsamo, mas Daniel hesitava. Ele não queria parecer um covarde aos olhos de Mickey, aos olhos dos outros. O ressentimento dominava. Mickey, percebendo o clima da conversa, insistiu. Cara, você sabe que tem que ir. Eles não vão esperar. Você é mais do que isso, Daniel. Maria interrompeu, decidida. Se você for, vai se perder além da conta. Olhe para a sua vida, olhe para o que realmente importa, para as pessoas que amam você. Daniel respirou fundo, sentindo as palavras dela ecoarem em sua mente angustiada. A imagem dos amigos, a gangue, os rostos sempre ansiosos por violência e poder pressionavam sua sanidade. Mas por outro lado, a fragilidade de sua mãe, a maneira como ela sempre esteve ao seu lado, parecia oferecer um fio de esperança, como um farol numa tempestade. Mãe, eu. Ele hesitou novamente, a realidade de suas escolhas inundando sua mente. Mas naquele momento, uma sombra passou por sua expressão e, por impulso, ele tomou um passo na direção dela. Eu não quero mais isso. A declaração saiu com uma força que o surpreendeu. Maria sorriu, lágrimas se acumulando em seus olhos. Então venha para casa, meu filho. Vamos encontrar um jeito de enfrentar isso juntos. Ouvindo isso, Mickey balançou a cabeça, cético. Mas e a gangue? Eles não vão apenas deixar você em paz.
Eu não me importo com eles. Daniel disse, a raiva finalmente fazendo lugar à determinação. Eu quero viver, não sobreviver. Entre o desejo de liberdade e a responsabilidade, a coragem começava a florescer dentro dele. Mas antes que pudesse dizer mais, um rugido distante de motores cortou o ar. O som se aproximava rapidamente, e o terror se instalou novamente. Logo, uma van escura apareceu na esquina, e 3 figuras saíram dela, com expressões que deixavam claro o que queriam. É agora! Mickey gritou, o pânico em sua voz. Daniel, vamos! Eles já estão aqui. Maria agarrou a mão do filho, seu próprio coração batendo acelerado. Escolha agora, filho. Eles ou nós. Daniel olhou para a mãe, para Mickey, e então para a figura ameaçadora na van. No instante seguinte, quando a confiança e o medo colidiam dentro dele, uma escolha crucial se formou na sua mente. O que ele faria a seguir? O que ele realmente estava disposto a arriscar? O barulho do motor da van se intensificava, misturando-se ao som acelerado dos batimentos do coração de Daniel. Ele sentia a mão de sua mãe tremendo na sua, um lembrete palpável da vulnerabilidade que ele queria proteger. Os rostos dos 3 homens na van eram sombras ameaçadoras, mas havia algo mais, algo que o fazia sentir que essa poderia ser a hora de mudar tudo. Vamos embora. Mickey puxou o braço de Daniel, quase o arrastando. A urgência na voz do amigo pulsava como um tambor, mas Daniel se manteve firme, cravado no chão. Ele sabia que a escolha que faria agora definiria não apenas o seu futuro, mas o de todos à sua volta. Não, Mickey! Daniel gritou, concluindo que não deixaria mais que o pânico tomasse conta dele. Eu não vou correr deste jeito. Se eles querem algo, que venham até mim. As palavras dele eram como um desafio, soltas no ar pesado da noite. Maria olhou para o filho com olhos arregalados, assombrada pela transformação repentina. Em um segundo, Daniel havia pulado da indecisão para uma postura de resistência. Os 3 homens começaram a se aproximar, cada passo tão pesado quanto a pressão que Daniel sentia em seu peito. Ele não tinha certeza do que ocorreria a seguir, mas uma coisa era clara, ele não estava mais disposto a ser uma vítima. Se vocês estão aqui para pegar alguém, então que seja a mim. Mickey ficou perplexo, mas antes que pudesse protestar, Maria disse, Daniel, você não precisa se colocar em perigo. O que importa é que estamos juntos. O olhar de Daniel permaneceu fixo nos homens, a cabeça cheia de emoções conflitantes. Ele lembrou-se dos sonhos da infância, da esperança de um futuro melhor, e percebeu que agora tinha chance de lutar por isso. De verdade. Os homens pararam em frente a ele, avaliando a determinação que brilhava nos olhos de Daniel. Olha só, o garoto quer ser um herói, um deles riu, a zombaria não conseguindo esconder a nervosidade. Isso vai ser divertido. Daniel sentiu a adrenalina tomar conta, quase o fazendo esquecer do medo. A coragem crescia dentro dele, impulsionada pela necessidade de proteger sua mãe, de proteger tudo o que ele realmente valorizava. Ele poderia ser um exemplo. Ele poderia ser mais do que aquela vida que parecia ter sido lhe imposta. Sem mais hesitação, ele deu um passo à frente, desafiador. Eu não tenho mais medo de vocês. As palavras soaram firmes, carregadas de um novo significado. Ele sentiu a mão da mãe apertar a sua, como se ela estivesse lhe passando força. Na fração de segundo em que a tensão se acumulava, uma ideia surgiu em seu coração. Você tem certeza que vai ficar? Mickey perguntou, os olhos cheios de dúvida. Sim, eu sei que agora a luta é minha. Não vou deixar que ninguém decida o meu caminho. Daniel virou-se completamente para enfrentar a gangue, sentindo-se mais forte do que nunca. Tempo parecia desacelerar enquanto os homens começavam a avançar com más intenções. Daniel podia ouvir sua própria respiração, o silêncio se quebrava atrás deles, e tudo que havia deixado para trás parecia distante. Mas enquanto a preparação para o confronto se tornava palpável, uma luz brilhante apareceu à distância, como um novo amanhecer. Daniel não sabia o que aquela luz significava, mas tinha esperanças que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Nossa, o que é isso? Mickey exclamou, assombrado, enquanto os olhares da gangue se voltavam para a direção da luz. Daniel, cuidado! O que você vai fazer agora? A pergunta ecoou na mente de Daniel, enquanto o mundo ao seu redor mudava novamente, e ele percebia que o verdadeiro desafio estava apenas começando. A luz se intensificava, ofuscando um pouco os homens parados à frente. Daniel piscou, tentando focar no que estava acontecendo. O coração pulsava em perfeita sintonia com a energia que surgia à sua volta. Ele sabia que algo estava mudando, mas a dúvida ecoava em sua mente. O que era essa luz?
Um sinal de esperança ou um truque que poderia acabar em tragédia? Os homens começaram a sussurrar entre si, suas expressões de confiança agora trocadas por um misto de curiosidade e receio. Um deles, o mais alto, olhou de forma interrogativa para a distância, como se esperasse que o fenômeno se revelasse. O que você trouxe, menino? Espíritos ou algo assim? A zombaria, embora nervosa, ainda estava lá, mas Daniel percebeu que a lâmina da bravura que antes o protegia agora estava mais afiada. Não importa o que é. Daniel respondeu, a voz firme, mesmo que o medo batesse à sua porta. Ele não podia se dar ao luxo de hesitar, não agora. A luz se aproximou mais, e de repente, Daniel percebeu que não estava sozinho naquela luta. Uma figura apareceu, veloz e segura, envolvendo-se na estrondosa cena como um relâmpago rompendo uma tempestade. Era uma mulher, vestida de maneira discreta, mas com uma presença tão forte que fazia a gangue vacilar. Seu olhar era intenso, e Daniel viu um brilho de coragem que tocava diretamente seu coração. Afaste-se deles! Ela gritou, e ao mesmo tempo, a luz se expandiu, como se respondesse ao chamado dela. Os homens hesitaram, e Daniel aproveitou a chance. Ele se encheu de determinação ao ver que alguém estava ali para ajudá-lo. A mulher começava a caminhar na direção deles, lenta mas decidida. Vocês não têm ideia do que estão provocando, ela disse, sua voz ecoando como um aviso. Estão cercando não apenas o garoto, mas uma força maior. Maria, a mãe de Daniel, se aproximou, quase tocando o braço do filho. Quem é ela? Sussurrou, a preocupação visível no rosto. Eu não sei, mas ela parece saber muito mais do que a gente. Daniel respondeu, sem desviar o olhar da mulher e dos homens, que pareciam agora mais perdidos do que antes. Uma onda de energia emanava do corpo da mulher, e à medida que ela avançava, a luz parecia dançar ao seu redor, como se estivesse viva. Daniel piscou novamente e a cada piscar, a imagem da mulher se tornava mais clara. Ele percebeu que não era apenas uma estranha, mas alguém que carregava uma força ancestral, quase mágica. Os três homens, percebendo que a situação estava fora de controle, começaram a retratar. Vamos embora, isso não vale a pena. Um deles gritou, olhando para a mulher com uma mistura de medo e raiva. Mas antes que pudessem realmente sair, a mulher levantou a mão. Vocês terão que responder por suas ações. Ao invés de fugir, enfrentem a verdade que criaram. Sua voz ressoava como um trovão, e no momento seguinte, um flash de luz brilhou intensamente, engolindo tudo em seu redor. Daniel sentiu um arrepio subir pela espinha. Ele estava atordoado, não conseguia entender completamente o que estava acontecendo, mas uma coisa era clara, a mulher era o catalisador que ele precisava. Ela pode nos ajudar, pensou, enquanto seu coração batia acelerado, agora por uma mistura de ansiedade e esperança. Mas antes que eles pudessem processar tudo o que estava acontecendo, a luz se dissipou brutalmente, revelando uma nova cena. Daniel ficou surpreso, deveria haver algo mais que eles estavam prestes a descobrir, algo que poderia mudar tudo de uma vez por todas. Mas o que vem a seguir? A pergunta ecoava em sua mente, enquanto mais uma reviravolta esperava na escuridão. A luz agora se dissipou, revelando um cenário que parecia ter saído de um pesadelo. Daniel não conseguia compreender o que seus olhos estavam vendo. O local que antes era um simples beco escuro se transformou em um campo de batalha iluminado por chamas que pareciam dançar ao vento. As sombras dos homens se retorciam como se estivessem vivas, procurando um caminho de fuga. A mulher continuava a se aproximar, mas havia algo mais em seu olhar. Era uma determinação que falava de uma história muito maior do que eles poderiam imaginar. Vocês precisam entender o que fizeram, ela disse, quase como um sussurro, mas sua voz ressoava com poder. Daniel sentiu isso em sua pele. O universo parecia que mais uma vez estava se alinhando, como se as estrelas o tivessem escolhido para aquele momento. Quem é você? Daniel perguntou, a voz trêmula, mas com um fundo de esperança. Sou alguém que também já enfrentou a escuridão, a mulher respondeu, mas antes que pudesse continuar, um dos homens se atirou em direção a ela. Ele parecia destemido, mas a mulher, com um movimento sutil, ergueu a mão e uma parede de luz apareceu entre eles, como um escudo invisível. O homem se chocou contra ela e caiu no chão, aterrorizado. Maria, ainda ao lado de Daniel, não conseguia conter o medo. Isso tudo é uma loucura. O que faremos? Ela estava prestes a entrar em pânico, mas Daniel segurou firme sua mão, sentindo que precisavam permanecer juntos. Precisamos acreditar nela, mãe, ele disse, a voz embargada. Ela sabe algo que pode nos ajudar. O grupo de homens começou a se dispersar. Um deles, com medo estampado no rosto, começou a murmurar, não podemos ficar aqui. Essa luz não é normal.
Suas vozes estavam carregadas de desespero, e a cada passo que davam para trás, a confiança que antes tinham se desmoronava. Vocês não têm ideia do que vão enfrentar, a mulher advertiu, fixando seu olhar em cada um dos homens. A luz pode ser sua salvação ou sua perda. As palavras dela ficaram pairando no ar, um eco sutil que reverberava em Daniel. Ele queria questionar mais, tentar entender, mas a urgência da situação forçava a agir. Vamos, temos que encontrar um lugar seguro. Ele puxou a mão de sua mãe, começando a se mover. A mulher o seguiu, uma figura protetora em meio ao caos. Eles passaram por vielas estreitas e abandonadas. Cada sombra parecia uma lembrança do que havia acontecido naqueles momentos de terror. O que acontece agora? Daniel perguntou, já mais distante da cena anterior. O coração ainda acelerado, não conseguia afastar a sensação de que estavam sendo perseguidos e que o pior ainda estava por vir. Vocês precisam saber que existe um legado, a mulher começou, agora mais calma, como se a corrida os tivesse unido um pouco mais. E você, Daniel, é uma parte vital disso. Aquela luz, ela não é apenas proteção, ela é um chamado. O menino estava confuso, mas algo dentro dele acendeu uma faísca de entendimento. O que poderia ser esse legado? E por que ele estava tão entrelaçado com tudo isso? Mas o que significa ser parte de algo assim? Ele perguntou, a ansiedade crescendo. Vocês descobrirão, a mulher respondeu, segurando o olhar de Daniel com firmeza. Mas isso não vai acontecer se vocês não enfrentarem seus medos. É hora de encarar a verdade que estava escondida. Nesse instante, um novo flash de luz surgiu em seus olhos, e uma sensação de calor invadiu seu coração. O que quer que estivesse prestes a acontecer, sabia que a verdade estava a ponto de se revelar. Mas a pergunta que ecoava na mente de Daniel era insistente: estar pronto o suficiente para enfrentar o que quer que estava por vir? E no fundo, havia uma expectativa incerta o que a verdade traria. Ele estava prestes a descobrir que a força que havia dentro dele era muito mais poderosa do que poderia imaginar. O peso do silêncio pairava no ar enquanto Daniel e sua mãe correndo pelas ruas desertas. O cenário ao redor era surreal, como se tudo tivesse congelado em um instante de tensão. As chamas ainda iluminavam o céu, e o cheiro de fumaça e medo misturava-se ao ar. A mulher o seguia, seus passos firmes, como se houvesse um destino que desejava muito rapidamente alcançar. Para onde estamos indo? Maria perguntou, lutando para acompanhar o ritmo. Sua voz tremia, mas havia um brilho de determinação em seus olhos. Daniel olhou para ela, tentando transmitir coragem. Não sei, mas temos que confiar nela. Tenho certeza de que sabe o que está fazendo. A mulher, sem se voltar, murmurou, o caminho se revela para quem se atreve a caminhar. Essas palavras, embora enigmáticas, pareciam um convite para a exploração da verdade que o cercava. Cada passo era uma mistura de medo e esperança, uma oscilação entre o desconhecido e a busca por proteção. Chegaram a uma praça, cercada por edifícios antigos. Daniel notou uma fonte no centro, a água dançando com a luz das chamas ao fundo. Algo a respeito daquele lugar mexeu com ele. Vamos parar aqui, ele sugeriu, sentindo que o espaço trazia um respiro ao caos. Maria e a mulher concordaram, embora sombras ainda pudessem ameaçá-los. O silêncio instável da cidade refletia o interno de cada um deles. É aqui que tudo começa, a mulher disse, finalmente voltando-se. Aqui, vocês devem fazer suas perguntas e estar prontos para ouvir as respostas. Daniel hesitou. O que exatamente você sabe sobre nós? Qual é esse legado? Ela respirou fundo, a expressão séria. O que você carrega dentro de si é mais do que sangue e carne. É uma conexão ancestral que vem de uma linhagem que tem lutado contra a escuridão. Você é parte disso, Daniel, e a escolha de como usá-lo está em suas mãos. Uma onda de confusão o atingiu. Mas eu sou só um garoto. O que posso fazer contra tudo isso? Seus olhos se tornaram brilhantes, quase úmidos. A pressão da responsabilidade o asfixiava. A mulher se aproximou e segurou seus ombros. Você não está só. E é em momentos de maior vulnerabilidade que a verdadeira força se revela. Agora é a hora de olhar para dentro e lembrar quem você realmente é. Daniel sentiu um calor percorrer seu corpo, como se uma luz interior começasse a brilhar. Ele se lembrou das histórias que sua avó contava sobre heróis e coragem, lembranças que agora pareciam ter um propósito. Poderia ser real? Ele poderia ser um herói? O que acontece se eu falhar? Ele questionou, o medo tomando conta novamente. Ser corajoso não significa não ter medo, mas sim seguir em frente apesar dele, a mulher respondeu, sua voz firme e serena. E, mais do que tudo, você tem sua mãe ao seu lado.
Maria, ouvindo isso, se aproximou mais e segurou a mão de Daniel. Não importa o que aconteça, filho. Estamos juntos. Sempre estivemos. As palavras dela eram como um bálsamo, curando as inseguranças que o afligiam. Nesse momento, eles ouviram um ruído, algo se movendo entre as sombras da praça. A mulher levantou a mão, e uma barreira de luz o cercou. Preparem-se, ela disse, a determinação voltando ao seu olhar. A verdade está prestes a ser revelada. E o que vocês escolherem a partir daqui mudará tudo. Os corações de Daniel e Maria estavam acelerados. Poucas palmas de espaço separavam do que quer que estivesse vindo, mas a luz que os envolvia também trazia uma coragem inesperada. Eles estavam prestes a descobrir não apenas o que era o legado, mas também a força que sempre estivera dentro deles e agora, ao encarar o desconhecido, Daniel sabia que um novo capítulo de suas vidas estava prestes a ser escrito. Mas a pergunta que ficava ecoando na mente dele era: o que aconteceria se a verdade que eles encontrassem se revelasse mais perigosa do que conseguiram imaginar? A luz pulsava ao redor deles, como se tivesse vida própria. A intensidade do brilho formava sombras dançantes nas paredes dos edifícios ao redor. Maria segurou mais forte a mão de Daniel, sentindo seu coração acelerar ainda mais. Havia um misto de medo e esperança em suas veias, um presságio do que estava por vir. O som crescente na sombra se transformou em um eco distante, como se uma multidão silenciosa estivesse se reunindo. A mulher permaneceu firme diante deles, como um farol em meio à tempestade. Daniel a observou, suas feições marcadas pela determinação. O que está acontecendo? Perguntou ele, a voz falhando. Prepare-se para ver o que você não consegue enxergar, ainda, a mulher respondeu, com uma calma que parecia inabalável. A luz ao redor começou a se concentrar, criando uma espécie de portal. Daniel sentiu uma leve brisa, como se o próprio ar ao seu redor estivesse vibrando. Então, uma figura se revelou através do brilho. Era uma garota jovem, seus olhos refletindo o mesmo temor que Daniel sentia, mas também uma bravura que o fez sentir um impulso inexplicável de proteção. Ela parecia tão real, mas ao mesmo tempo, havia algo distante nela, como se pertencesse a um outro tempo. Quem é você? Daniel perguntou, o assombro tomando conta de sua voz. A Luísa, ela respondeu, sua voz suave como a luz que a cercava. Estou aqui para mostrar a vocês o que aconteceu com a nossa família. O que está por trás do legado? Maria olhou perplexa para a mulher ao seu lado. É uma família que foi separada. Um legado que não foi terminado. A preocupação nas palavras dela espelhava a realidade de tantos que foram forçados a enfrentar seus medos. Luísa estendeu a mão, e os ecos das vozes começaram a encher o ar. Risos, sussurros, gritos de desespero. Daniel pôde sentir a história se desdobrando ao seu redor. Ele viu rostos conhecidos em meio à multidão, vizinhos, amigos, todos aqueles que foram tocados pela escuridão. O calafrio pelo que testemunhava percorreu sua espinha. Você deve entender que o legado não é só seu, Luísa continuou. É de todos nós. Você não está sozinho, Daniel. Cada um de nós carrega esse peso, essa força, e é hora de se unir para lutar. As palavras dela reverberaram em seu coração. Daniel percebeu que a luta não era apenas contra o mal externo, mas uma batalha interna, o medo, a dúvida. E com essa nova revelação, seu corpo parecia mais leve. Mas antes que pudesse processar tudo, uma sombra surgiu no portal. Era uma figura alta, sombria, com olhos como chamas. O ar ficou pesado, e a luz começou a tremer. Daniel e sua mãe recuaram, a jovem Luísa se posicionou à frente. Não a deixem passar. Ela gritou. Qual é o nosso próximo passo? Daniel perguntou, seus olhos fixos na sombra ominosa. A mulher que os guiava, ainda firme, inclinou-se e respondeu, você deve escolher. Enfrentar isso juntos ou permitir que a escuridão consuma tudo o que amamos. A voz dela era como um hino de combate, incitando Daniel e Maria a encontrarem sua coragem. Com um olhar determinado, Daniel segurou a mão da mãe. Sabia que este era o momento, um divisor de águas. Juntos! Ele exclamou, e um calor intenso começou a emergir dos dois. Ao redor deles, a luz começou a brilhar com ainda mais força. Mas o que aconteceria quando a escuridão fosse confrontada? E se ao lutarem juntos, descobrissem segredos muitos mais sombrios do que poderiam imaginar? O calor que emanava de Daniel e Maria envolveu-os como um abraço. A luz pulsava ainda mais forte, respondendo à determinação que brotava dentro deles. O medo da sombra à sua frente parecia se desvanecer um pouco, dando espaço a uma coragem nova. Luísa olhou para eles, um sorriso tímido nos lábios.
Isso, é assim que se faz. A união é uma força poderosa. Agora, vamos enfrentar a escuridão juntos. Através da luz que temos dentro de nós. As chamas nos olhos da sombra se tornaram mais intensas, e um riso baixo, quase zombeteiro, ecoou ao seu redor. A atmosfera carregada de tensão gerou um silêncio quase palpável. Maria respirou fundo, sentindo cada batida de seu coração. Você não pode derrotar a escuridão que carrega. A figura sombria rosnou, sua voz soando como o eco de um pesadelo. Vocês são fraquezas, ilusões. O passado sempre os alcançará. Daniel, em resposta, apertou mais a mão de sua mãe. Nós não somos fraquezas. Nós somos mais do que você pensa. Fazemos parte de algo maior. E vamos lutar. A segurança em seu tom surpreendeu até mesmo a ele. Então, como se a própria luz estivesse ouvindo as palavras de Daniel, um brilho irrompeu ao redor deles, iluminando o espaço de uma forma deslumbrante. As vozes ecoantes da multidão começaram a se misturar em um coro harmonioso. Rimos, choros, gritos de dor e celebração fizeram parte da sinfonia que os envolvia. Daniel sentiu que, de alguma forma, todos estavam com eles, prontos para enfrentar a sombra. A figura sombria hesitou por um instante, e naquele momento, Maria percebeu que a luz não era apenas uma defesa, mas uma conexão. Ela viu rostos familiares surgindo nas ondas de luz, amigos, vizinhos, até mesmo estranhos unidos pelo mesmo desejo de lutar contra a escuridão. Vocês acham que podem me enfrentar? A sombra rugiu, balançando-se com fúria. Vocês estão condenados. O medo e a dor sempre voltam. Mas agora, Daniel não sentia medo. Em vez disso, ele sentiu uma onda de amor e alívio misturada com a bravura. Lembrou-se de todas as vezes que, com sua mãe, enfrentou pequenos desafios da vida. Este era apenas mais uma lição a ser aprendida. Levamos a luz dentro de nós, ele gritou, cada palavra vibrando como uma nova chama. E ela é mais forte que toda a escuridão. Luísa se aproximou ainda mais, erguendo os braços em um gesto de união. Precisamos canalizar essa luz. Juntos, vamos empurrar a escuridão para longe. Os três se uniram, formando um triângulo de energia e determinação. Ao redor deles, a luz começou a se concentrar em um único espaço, um feixe de esperança que atravessou a escuridão. Era como se a própria essência da esperança começasse a irradiar, apresentando a Daniel e Maria o verdadeiro significado de união. Enquanto a sombra se contorcia, o brilho ficou mais intenso, refletindo a coragem que havia emergido. Mas uma sensação estranha ainda flutuava no ar. Daniel se deu conta de que algo não estava totalmente resolvido. O que mais a sombra sabia? Que segredos ela escondia? Nesse instante, um sussurro cortou a profundidade da luz. Isto não acaba aqui, a figura sombria disse, antes de uma onda de escuridão tomar conta do espaço, ameaçando apagá-los. Um frio percorreu a espinha de Daniel. O que significava aquele aviso? Eles não podiam falhar agora. Era hora de descobrir a verdade. Juntos, eles eram mais fortes, mas ainda precisavam desvendar o enigma do passado. O que mais estavam prestes a descobrir? Enquanto a sombra se dissipava, o silêncio tomou conta da praça. O calor da luz continuava envolto em Daniel e Maria, mas a tensão ainda pairava no ar. O aviso da sombra ecoava na mente de Daniel. O que mais ele precisava enfrentar? Ele se virou para Luísa, angustiado. Oi! O que isso quer dizer? A pergunta saiu de sua boca antes que pudesse processar. Ele precisava de respostas. Luísa sorriu, mas seus olhos eram sérios. Significa que a luta não é apenas contra o que é visível. A escuridão também se alimenta de nossos medos, traumas e inseguranças. Você e sua mãe precisam enfrentar não só a sombra, mas aquilo que está escondido dentro de vocês. As palavras da jovem eram como um chamado. Daniel olhou para Maria, que tinha o olhar distante, como se estivesse revivendo memórias há muito enterradas. Ele se lembrou de tantas histórias que ela contará, de como o amor sempre foi seu farol nos momentos de dor. E era exatamente esse amor que ele precisava encontrar dentro de si para enfrentar seus próprios demônios. E como fazemos isso? Daniel questionou, sua voz tremula. Lembrando de quem vocês são. O legado está nas lembranças, nas lições, na união que construíram até aqui. Luísa explicou, gesticulando para sombras que agora pareciam recuar. A luz dançava ao redor deles, como se respondesse ao chamado da coragem. Maria respirou fundo, e a determinação voltou ao seu olhar. Daniel, quando você estava conosco, eu te ensinava que o amor é uma força poderosa. Nunca deixei que o medo do futuro nos separasse.
Por que deveríamos começar agora? Daniel sentiu uma onda de emoção invadir seu peito. Ele sabia que a verdade estava ali, pulsando entre eles. Ele se lembrou das tantas vezes em que Maria o acolheu, mesmo quando ele estava perdido. E, assim, uma ideia brotou. Juntos, ele começou, sua voz se tornando mais firme. Vamos nos conectar com nossas memórias. Não só as boas, mas tudo que nos moldou. Podemos usar isso para nos fortalecer. Os olhos de Maria brilharam com orgulho. Sim, filho. O que vivemos nos ensinou a lutar. Vamos nos unir e trazer à luz tudo o que está guardado. A mulher que os guiava acenou positivamente. Peguem suas mãos. Sintonizem-se um com o outro. Encontrem a energia que nasce do amor e da dor. Daniel e Maria se entrelaçaram, segurando as mãos um do outro, fechando os olhos. O mundo ao redor deles desapareceu, e uma onda de memórias começou a fluir. Risos em dias ensolarados, lágrimas de desespero, e a sensação do abraço protetor sempre presente. Estamos aqui porque nos amamos, apesar de tudo, Daniel sussurrou. E nesse momento, a luz ao redor deles começou a pulsar, vibrando forte e intensa. Imagens da infância de Daniel surgiram, trazendo à tona experiências que ele pensou ter esquecido. A dor da traição, agora transformada em um entendimento profundo do que acontecerá. E aos poucos, a força que emanava não vinha apenas da lembrança, mas da vontade de superá-las juntos. Estamos prontos, mãe. Vamos enfrentar isso. Clamou Daniel, seu coração acelerado e cheio de determinação. Juntos, eles abriram os olhos, prontos para enfrentar a escuridão mais uma vez. Ao fazê-lo, uma nova luz envolveu a praça, uma luz que parecia reconhecer e acolher as feridas, os amores e as superações. Essa luz irradiava esperança. E então, sentindo-se mais fortes, começaram a marchar em direção à figura sombria que se reconstruía à sua frente. Estamos aqui para confrontar você. Daniel declarou. As palavras saíram com força, e a sombra hesitou, como se sentisse o impacto da força renovada de Daniel e Maria. Vocês acham que podem me vencer? A sombra rosnou, mas agora havia uma fissura em sua voz. A luz que emanava de Daniel e Maria começou a envolver a forma escura, empurrando-a para trás. Não se trata apenas de vencer ou perder. Maria gritou. Estamos aqui para curar, para quebrar o ciclo. E então, juntos, eles deram um passo à frente, a luz emergindo de dentro deles, pronta para confrontar não apenas a sombra, mas tudo que ela representava: medo, desespero e dúvida. Daniel sentia que essa era sua maior luta, não apenas por ele e sua mãe, mas por todos que enfrentaram uma batalha semelhante. Você não tem poder sobre nós. Daniel gritou com uma confiança que agora soava verdadeira e firme. A luz começou a cercar a sombra, que se debatia, sua forma se contorcendo sob a força do amor e da união deles. Daniel percebeu que, finalmente, aquilo não era apenas um combate, mas uma libertação. Com um grito uníssono, eles invocaram todo o amor que carregavam dentro de si. Somos mais fortes juntos. Era como se cada palavra reverberasse no ar, e a luz explodiu, fazendo a sombra se desvanecer em uma nuvem de fumaça. O medo, a dor e a escuridão não tinham mais lugar ali. Quando a poeira assentou, Daniel e Maria se encontraram novamente, ofegantes, mas com um sorriso radiante em seus rostos. Fizemos isso! Daniel exclamou, seu coração pulando de alegria. Maria o abraçou, lágrimas de felicidade escorrendo pelo rosto. Sim, meu filho. Juntos, somos invencíveis. E assim, com um novo amanhecer surgindo no horizonte, eles perceberam que o legado não era apenas sobre enfrentar a escuridão, mas sobre a luz que se revelava na conexão, no amor e na coragem. Mas a história não termina aqui. O futuro estava repleto de possibilidades e escolhas. O que viria a seguir, eles ainda tinham que descobrir. Agora, eu te convido. Se você se emocionou e quer ver mais histórias como esta, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a chegar a mais pessoas que precisam ouvir sobre estas transformações. Comente suas reações e sentimentos sobre o final. Adoramos saber o que você achou. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam ver esta mensagem de esperança e amor. Este é o momento de mostrar seu apoio.